Remédios psiquiátricos, que muitas vezes são chamados de remédios controlados, podem causar dependência? Podem deixar uma pessoa viciada? Fica comigo até o final que eu vou te explicar. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Se você se interessa por conteúdos como esse, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like aqui embaixo, assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Será que os medicamentos utilizados para tratar depressão, ansiedade, TDAH, entre tantos outros transtornos mentais, podem causar algum tipo de vício, de dependência? Para conseguir te responder essa pergunta, preciso explicar antes uma questão fundamental. A diferença entre dependência física e dependência psicológica. Percebam, dependência física tem a ver com a ausência de uma substância gerando um mal-estar físico por um mecanismo químico mais ou menos bem conhecido. Isso depende da natureza da substância e também das tendências individuais. Esse é o mecanismo clássico das chamadas dependências químicas, ou problemas com álcool, com outras drogas. E quando realmente você deixa de usar aquela substância que está gerando dependência, você tem toda uma reação de abstinência, toda uma reação desagradável no corpo, no aspecto mental, que caracteriza a dependência. Esta é chamada dependência física ou dependência química, podem ser sinônimos também. Já a dependência psicológica, ela acontece por um mecanismo mais complexo, não é um mecanismo único, e depende muito mais das crenças e expectativas da pessoa em relação àquele objeto de dependência. Percebam que dessa forma podemos chegar à conclusão que a dependência psicológica ela pode ser causada por uma infinidade de coisas, desde um ursinho de pelúcia, até um analgésico, até um determinado alimento, até mesmo uma pessoa, né? E aí é o caso das relações de dependência emocional. É um mecanismo muito mais amplo, muito mais complexo, que depende da pessoa, da forma como ela encara as expectativas e crenças dela. E para ficar mais claro essa diferenciação das dependências dentro do campo aqui dos remédios da psiquiatria, que é o que a gente está falando, vamos para um exemplo prático. Imagine vocês 3 pessoas, João, Maria e José. João, Maria e José, os 3 utilizam medicamentos psiquiátricos prescritos por um psiquiatra, estão fazendo algum tipo de tratamento. E aí o que acontece é que os 3 deixaram de usar as medicações e não ficaram bem. Olhando de fora, parece até uma semelhança entre eles. Os 3 estão reclamando de sensações, de coisas desagradáveis que estão sentindo por terem deixado o remédio. Mas vamos para o detalhe. João, ele utilizava um medicamento chamado clonazepam e após 2 dias de ter parado o uso, ele começou a ter um mal-estar muito incômodo, com irritabilidade, alteração de sono. O caso de João é o típico caso da dependência física. A retirada do remédio num prazo curto, ela gera uma série de mecanismos, uma série de reações bem desagradáveis no corpo, de sensações físicas e psicológicas em João. E eu dei o exemplo do clonazepam porque o clonazepam faz parte de um grupo de remédios que tem a faixa preta na caixa e que tem um risco muito maior realmente de abuso e dependência. Por isso que ele é tarjado com a faixa preta, né? Mas vamos, por exemplo, de Maria. Maria também usava medicamento, só que ela usava um medicamento chamado escitalopram. Ela tratava depressão com escitalopram. Maria fez a retirada do remédio de forma programada com o seu psiquiatra dentro de um programa de desmame, porque ela já vinha há mais de 1 ano sem sintomas de depressão. E aí, no mesmo dia que Maria fez a retirada final da dose do remédio, ela passou a se sentir não muito bem, um pouco nervosa, um pouco inquieta, uma sensação de medo, uma sensação de fadiga. Essa situação de Maria é muito mais compatível com a dependência psicológica que pode ter se instalado. Do ponto de vista químico, não há uma justificativa muito clara dentro de um programa de desmame, de um remédio como o escitalopram, que é um remédio muito seguro em relação à dependência física, assim, não está previsto a dependência física, remédio já clássico do escitalopram, por isso que eles são tarjados. Eles têm uma tarja vermelha na caixa e não preta. No caso de Maria, perceba, foi logo assim, horas depois do horário que era para ela ter tomado a dose que ela habitualmente tomava, ela começou a ter essas sensações. Isso é muito mais compatível com mecanismo de dependência psicológica. Provavelmente Maria
ela estava insegura para tirar o remédio, ela tinha uma crença que ela podia não ficar bem se ela tirasse o remédio, e isso caracterizaria mais uma dependência psicológica. Já José, vamos para o caso de José, o nosso terceiro personagem. José também usava o escitalopram, que é o mesmo remédio que Maria utilizava. Ele utilizava para tratar a ansiedade, né? Na psiquiatria é muito comum o mesmo remédio tratar diferentes problemas ou diferentes diagnósticos. E ele deixou de tomar de forma mais abrupta, antes do tempo previsto, do que estava programado no tratamento dele. E 2 semanas depois que ele deixou de tomar a medicação, ele começou a sentir sintomas parecidos com o que ele tinha no início do tratamento. Ele tinha ansiedade, começou a tomar o remédio, tinha ficado melhor, tirou o remédio, umas 2 semanas depois voltou a sentir ansiedade. O caso de José nem se enquadra numa dependência psicológica, nem uma dependência física. É um terceiro elemento para a gente prestar atenção, que é o quê? São o retorno dos sintomas maltratados ou tratados de forma inadequada. Quando se usa dentro de um tratamento, é para existir uma certa programação, uma certa previsão de tempo, que pode ser um tempo curto ou até um tempo indeterminado, um tempo para sempre. Existem casos que sim, as pessoas precisam tomar remédio a vida toda, mas não são a maioria dos casos. E se você tira o remédio antes do tempo, e a depender de muitas outras variáveis, como está seu ambiente, como está a sua vida, qual o aprendizado que você teve no processo de tratamento, quais as habilidades que você adquiriu, os gatilhos que levaram você ao adoecimento, se estão presentes ou não, você pode simplesmente voltar a sentir os mesmos sintomas. Você está sem a medicação, que tinha um papel de suporte, um papel de aliviar sintomas, um papel de te ajudar no tratamento, e aí você não tem mais esse remédio e pode voltar a sentir sintomas. Nesse caso, nem é dependência física, nem é dependência psicológica, é simplesmente o retorno dos sintomas, porque o tratamento não está completo. Então, um resumo do que a gente conversou até agora, e até respondendo de forma mais clara a pergunta inicial do vídeo. E aí, remédio psiquiátrico causa dependência ou não? A questão é, a maioria das medicações utilizadas na psiquiatria não causam dependência física. No entanto, a dependência psicológica, como eu expliquei, é um mecanismo muito mais amplo e que é uma possibilidade para qualquer remédio, não só psiquiátrico, né? Como eu falei, você pode ser dependente de dipirona, você achar que tem que tomar dipirona todo dia, porque senão você vai sentir dor. Tem pessoas, né? Eu já tenho a oportunidade de conhecer pessoas com esse problema, né? Ter que usar um analgésico todo dia porque achava que se não usar não vai ficar bem, né? Então, a preocupação realmente deve estar em cima da dependência física. Isso é uma preocupação que é algo que entra na nossa avaliação como profissional, quando a gente está prescrevendo um remédio que a gente sabe que pela substância tem um potencial maior de causar dependência, abuso para aquela pessoa, e aquela pessoa tem uma tendência maior de se viciar, isso é uma coisa que entra na nossa decisão de passar ou não o remédio também, é algo que a gente sempre presta atenção, né? Então, em resumo, foi o que nós discutimos hoje. Mas, chegando ao final, antes de chegar ao final do vídeo, tem 2 mensagens finais importantes. Toda essa conversa que tivemos aqui, essa comparação da dependência física e psicológica dentro do contexto de remédios psiquiátricos, ela leva em consideração que o remédio seja prescrito por um médico, né? Seja prescrito por um médico dentro de um plano de tratamento. Por que isso? Porque utilizar um medicamento de uso controlado, como são os remédios psiquiátricos, fora de um plano de tratamento, sem avaliação de um profissional, aumenta muito os riscos de danos em geral, né? Efeitos colaterais, porque você não está usando com a precisão necessária dentro de um planejamento, inclusive as dependências também. Então isso é uma variável muito importante. Uma segunda mensagem importante para a gente finalizar é: a necessidade do remédio, a necessidade de uso do remédio é uma consequência dos problemas de saúde mental e não um problema em si. Essa ideia, ela tem uma amplitude e um valor enorme, porque esse é um dos motivos, por preconceitos, por estigmas, por uma série de motivos, que as pessoas muitas vezes protelam seus tratamentos, evitam de procurar ajuda, no medo, no receio de precisar usar um remédio, como se o uso do remédio em si fosse algo ruim, algo danoso. E, como eu estou falando, a utilização do remédio, quando bem prescrito, bem indicado, é uma consequência de um problema que está acontecendo na sua vida. Um problema que você tem, um diagnóstico, uma patologia. Então é apenas uma consequência o remédio e não o problema em si. Chegamos ao final do vídeo e se você gostou do conteúdo, não esquece de dar o like aqui embaixo e colocar nos comentários se ficou alguma dúvida. Até o próximo vídeo.